Olá, pessoal! Eu sou a Maria. E eu sou a Su. E hoje o vídeo será um pouquinho diferente. Sim. Não é nenhuma resenha, não é nenhuma lista, Sim. é um papo aqui, né, entre amigos. Miglis. Um desabafo sincero sobre o canal, sobre nossas expectativas, sobre o que aconteceu neste último 1 ano e 8 meses de Leiture-se. Então nós queremos ter essa troca porque, apesar de sermos um bebê, né, amiga, né, como disse, o canal ele tem 1 ano e 8 meses, é um canal pequeno, mas muita gente chegou, Sim. né, então a gente tem recebido vários comentários, né, aí já tem algum tempo e a gente queria até conversar sobre até alguns desses comentários, né, explicar algumas coisas, né, do canal até para que vocês possam também nos conhecer melhor. Então, é isso, o canal, ele não é o nosso trabalho principal. Eu sou mãe, sou casada e tenho um trabalho CLT, né? Então eu tenho um horário para sair, para entrar, né? A Maria também tem um trabalho, ela é psicóloga, ela tem um consultório, atende bastante, né, amiga? O dia inteiro. Também sou casada, né? Também é casada. Tenho, né, nós duas, né? Temos famílias, graças a Deus, muito próximas, né? Sim. Então a gente tem aí uma demanda, né, também com essas Demandas famílias. familiares. Tem todo um rolê aí. Né? Pois é, então o Leiture-se, né, o que a gente quer contar para vocês aqui, ele não é o nosso trabalho principal, não é a nossa principal fonte de renda, até porque nós não temos renda nenhuma. Não tem renda. Não tem renda nenhuma, né? É um canal ainda muito pequenininho, que não é monetizado, Sim. que temos um caminho aí ainda, né, até chegar na monetização. Então ele surgiu muito porque nós gostamos muito de ler, nós gostamos muito de conversar sobre livros, de indicar livros, de incentivar as pessoas a lerem. Então surgiu essa ideia de conversar sobre literatura na internet. E é algo que as pessoas sempre perguntavam pra nós, né? Então, assim, uma curiosidade, né? Quando a gente teve a ideia, né, amiga, de criar algo pra falar sobre leitura, na verdade, a primeira ideia foi um podcast, né? Sim. E a gente tinha um amigo lá onde a Su trabalha, né? Eu também trabalhava lá. E a gente tinha um amigo ali que ele é totalmente antenado nessas coisas de tecnologia, né? De audiovisual. E a gente chegou nele e falou, e aí? Né? Como é que faz pra gente montar um podcast? E a gente começou a entender que daria mais trabalho, né? A gente fazer um podcast. E a gente falou, quer saber? Na verdade, eu acho, né, amiga? Tô falando por nós, mas você pode me corrigir. Eu acho que no fundo, a gente já sabia o que a gente queria. Que era o YouTube. Sim. Que eram os vídeos. Porque pra nós, a gente falava, estudava sobre o podcast, ficava aquele negocinho assim, mas as pessoas não vão ver a gente. Sim. E a gente gosta muito dessa proximidade, né? Porque a gente também segue muitas pessoas no YouTube, né, nas redes sociais, que falam sobre leitura. Então a ideia veio daí, né? Porque sempre nos perguntavam, né? Nossa, vocês precisam ter alguma coisa, vocês precisam ir pra internet, vocês estão perdendo tempo, né? Então a gente foi, né? E como a Su disse, a gente queria... Era o nosso sonho, ainda é, né, nosso sonho mesmo, criar uma comunidade, né? Criar aí... conversar sobre leitura, né, de uma forma muito tranquila, muito saudável, né, fazer conexões. A gente está começando aí, isso é muito gratificante para nós, né, ouvir coisas, né, ler coisas. Então acho que é mais ou menos isso, assim, a ideia, né? E o YouTube, ele faz muito sentido para nós também, né, amiga, até, né, puxando esse gancho do porquê que a nossa escolha foi o YouTube, porque é o tipo de conteúdo que a gente mais consome. Sim. Nós não consumimos tanto podcast, vídeos curtos. Quando nós queremos muito ler um livro, nós queremos uma opinião, uma resenha, a gente vem no YouTube. Sim. É o formato que nós mais gostamos, que nos sentimos mais à vontade. A gente gosta dessas resenhas, né, um pouquinho mais longas, que contam um pouco mais da história. Então, para nós, fazia mais sentido fazer isso, né? Fazer o que faz sentido, que a gente gosta de consumir, né? Então, o YouTube, ele tem a nossa cara, né? O canal, ele tem a nossa cara. Tem muito o jeitinho da Su e o jeitinho da Maria, que é essa conversa muito espontânea, muito natural. Nós não gostamos muito de roteirizar muito, né? Obviamente que os vídeos têm um começo, meio e fim, que tem uma estrutura,
Mas nós gostamos muito dessa pegada mais natural, de falar do nosso jeitinho, né? Tem as palavras que eu gostaria de falar um pouco menos, né? Nossa marca é o né. Né? Então, às vezes eu fico vendo os vídeos e falo, ai, quanta coisa pra mudar, mas é assim que a gente conversa, se encontrar, né, com a gente na rua, vai ser exatamente assim que vocês vão encontrar. Que a gente vai conversar, o nosso jeitinho é esse, né, mais espontâneo, mais expressivo. Então, isso aqui é a nossa cara, é o nosso jeito. E eu sinto que a comunidade que tem se formado, e tem se formado de uma forma muito orgânica, porque nós poderíamos nos recorrer, né, a outros caminhos para crescer, porque como funciona, né, o YouTube? Para monetizar, para que isso de fato seja um trabalho remunerado, nós precisamos de uma quantidade de seguidores e uma quantidade de horas assistidas. E depois, né, acredito que os vídeos, através de visualizações, de horas assistidas, né, aí a gente começa a receber através disso. Mas temos aí um caminho a percorrer. Tem muita gente que burla, né, amiga? Tem gente que compra seguidor, né? Enfim, né? Muitas coisas aí, vieram né? até perguntar pra nós, né? Vocês não quiserem tal coisa? A gente prefere não. Inclusive, eu recebi essa pergunta hoje. Uma pessoa falou, nossa, por que vocês não compram seguidores pra poder chegar no número pra monetização? E não é assim que funciona, o caminho não é esse, até porque queremos criar uma comunidade. Sim, não é o que a gente acredita, né? Exato, de uma forma muito orgânica, que as pessoas que estão aqui é porque faz sentido na vida delas estar, porque gostam também, assim como nós, de acompanhar esse tipo de conteúdo, né, esse formato de resenhas. Então, e o que acontece é que conteúdo literário também, amiga, não é um conteúdo viral. Sim, é difícil, né? É o que a gente sempre fala, é muito difícil falar de literatura na internet. E assim, voltando assim, vamos misturando tudo, né, amiga? Mas voltando nessa coisa do tempo, né? A gente se dedica muito, né? Então a gente sabe que é conteúdo difícil. Então o que a gente faz? A gente tá sempre antenada em lançamento. A gente compra livro em pré-venda. Livro tá muito caro, então a gente aproveita a promoção, cupom, nossos links aqui da Amazon, inclusive, ajudem a gente quando vocês forem comprar alguma coisa, usem nossos links, por favor, vocês não vão ter nenhum custo a mais, né? Então, assim, a gente usa de tudo, né, isso, pra tá sempre trazendo coisas novas, né? É muito difícil criar, né, amiga? Porque a gente faz lista tal, nossa, mas essa aqui já foi a ideia, então vamos criar uma outra lista, né? Então, é difícil criar e isso toma tempo, né? Então, como a Su disse, a gente tem muitas outras coisas acontecendo na nossa vida, né? Então, vídeo você tem que gravar, você tem que editar, você tem que pensar em thumbnail, você tem que postar, e aí às vezes dá BO de trem que não funciona. A gente usa aí, né, um aplicativo de edição de vídeo, a gente paga um Pro pra ter, né, um conteúdo um pouquinho melhor. Mas assim, tudo aos trancos e barrancos, né? Aprendendo, mexendo mesmo. E às vezes, né, amiga, a gente até corre muito com as leituras. Por exemplo, saiu um lançamento da Freida, né? Que normalmente são vídeos que são bem visualizados. Então a gente corre pra ler. Obviamente, é como falamos em todos os vídeos. Citei a Freida, são livros muito rápidos. Mas às vezes a gente corre muito pra ler, pra poder gravar. Então, às vezes a gente lê até tardão da noite, né? Tá com sono, tá cansado, mas fala, não, vamos pra ler, porque a gente vai se encontrar pra gravar, então tem que ler rapidinho, né? Então, falando, né, do tempo, até em relação ao nosso tempo com a leitura, né, amiga? A gente corre, às vezes, pra trazer um conteúdo. E é isso, né? Pagamos um aplicativo pra poder editar os vídeos, mas nós não temos equipamentos. O celular é um sonho. Né? É um celular e um sonho. Agora um fone. É isso. Mas que breve teremos, né, amiga, um fone melhor. Sim, é por isso que a gente pede um pouco de paciência. A gente entende que não são todos os vídeos que talvez a qualidade de imagem e de som, né, que estejam boas. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque devagarzinho nós estamos aí até estruturando, né, entendendo o que é o Leiturice. Sim. Porque como que a gente investe muito, né, amiga, sem a gente receber, a gente não tem um retorno financeiro, a gente não sabe o que vai ser do Leiturice. Não sabemos, para ser sinceras, porque é isso, a gente tem um sonho, né, que é falar sobre literatura na internet, mas
nós temos várias outras coisas acontecendo também na nossa vida. Então, nós estamos devagarzinho entendendo como criar conteúdo, em que momento criar, como organizar isso na nossa rotina. Então, por exemplo, o microfone, né? Que foi algo que teve até um comentário a respeito disso, né? Do som. É algo que, né, em breve vem aí um microfone melhor, nós pesquisamos, estudamos, né, tem um que vai dar certo, que vai logo ele chega. Vai atender. Isso, vai atender as expectativas, então um microfone logo vem. Nós ainda não temos condição de ter uma câmera, a gente grava com um celular, mas nós estamos também investindo no celular para melhorar o celular, porque a qualidade de imagem melhora. Estamos trocando o nosso telefone, porque a câmera ainda não dá. Então, assim, são passinhos de formiga para quem tá começando. E, assim, eu entendo que tem gente que já começa com tudo, né, amiga? Começa e fala, não, ó, é tudo. Mas não dá para ser tudo ainda. Não é nosso caso, né? Porque é isso, eu acho que existem tipos de conteúdo, não é, pelo amor de Deus, não é menosprezando ninguém. Mas assim, existem conteúdos que são mais virais, né? Então, às vezes, sei lá, um negócio mais simples, um conteúdo mais ali, prende mais, né? A Su tava dando um exemplo, na hora que a gente tava conversando, que é muito isso. Ela tem uma criança, né? Que às vezes, sei lá, a criança, ela sempre assiste vídeo tal. Ela vai voltar ali, né? Repete, né? Então, sei lá, por exemplo, meu pai adora assistir no YouTube vídeo de uma pessoa que fica mostrando em meio de indo em fazendas. Então, tem uma sequência ali, né? Prende esse espectador ali. No nosso caso, é muito nichado. Quando a pessoa assiste uma resenha, ela não vai assistir a mesma resenha. Ela vai assistir outro vídeo. Se ela gostou do nosso canal, ela vai assistir outro vídeo e segue o baile, né? E outros conteúdos também. Então, é difícil e não tem perspectiva, né? Claro que assim, é o que a gente sempre fala, né, amiga? O canal, ele é muito importante para nós. E a gente encara ele com muita seriedade, né? Apesar de ser algo que a gente faz assim com o coração, totalmente. A gente entende já como um trabalho, né? A gente tem uma responsabilidade, né? Um conteúdo aí extremamente pensado, né? Mas a gente não tem perspectiva, né? Não é algo que a gente fala assim, tá, a partir do ano que vem a gente vai monetizar e vai ter mais ou menos X aí por mês de valor. Não dá para saber, né? Porque até a gente conseguir começar a monetizar, até a gente entender a quantidade de horas ali, como que funciona esse pagamento por hora, como que é o nosso conteúdo nessa contagem. Então, a gente não tem perspectiva. Então, a gente faz tudo com muito carinho. Claro que, de novo, né, com o coração, mas a gente também pensa no monetizar. Seria muita hipocrisia, né, amiga? Falar, a gente não nem pensa. A gente faz assim, ó, sem pensar, né? Às vezes as pessoas até perguntam, né, mas vocês, como é que fala? Conversam antes, vocês ensaiam. Não, é isso, é com o coração. A gente estrutura aqui mais ou menos antes, conversa, né? Então, é muito de coração mesmo, mas a gente ficaria muito feliz, né? Porque a gente poderia oferecer mais qualidade, né? A gente teria, sei lá, mais condição para comprar mais livros, né? Para ler mais coisas diferentes, mostrar edições para vocês, Sim. Né? Que às vezes as pessoas pedem, né? Para ver, às vezes vídeo curto, né? Então, assim, tenham paciência. Isso, estamos tentando, estamos, né, no nosso tempo, no nosso processo. E queremos muito poder construir aqui uma comunidade, né, saudável, onde as pessoas se respeitem, né, que os comentários sejam respeitosos. A gente responde todo mundo, conversamos com todo mundo, é muito gostoso trocar ideia. Mesmo quando a gente detesta um livro e aí vem um comentário, eu gostei, ou quando a gente ama e a pessoa fala, não, odiei, detestei. É muito gostoso essas trocas. Várias pessoas que apareceram por aqui, né, depois foram pro Instagram e conversam com a gente por lá, conversam por aqui, muitos comentários muito carinhosos e muito gentis, e o objetivo é esse, é criar uma comunidade de forma orgânica. Então nós entendemos que o processo será lento, mas uma comunidade saudável, onde possam ter trocas saudáveis, onde a gente possa falar nossa opinião, porque é 100% honesto. Teve um vídeo, inclusive, que a pessoa até nela falou que vocês só falaram mal do livro. Mas é nosso jeitinho mesmo. É nosso jeitinho. Nós, obviamente, a gente sempre tenta, eu acho que ressaltar pontos positivos, mas tem leitura que não funciona, que não dá. E é a nossa opinião sincera. É o tipo de conteúdo que eu gosto, de opiniões sinceras. Em
um universo onde existe tanta publicidade, às vezes, né, existe um pezinho atrás ali, será que a pessoa tá falando a verdade mesmo, né? Então tem alguns criadores de conteúdo que a gente acredita ali 100%, tem outros que perderam um pouco a credibilidade para nós. Então, o objetivo é ser 100% honesto aqui. Então, a gente não gosta, a gente fala que a gente não gosta, por que não gosta, se a gente ama ou por que ama. Nós somos muito coração, muito emocionadas, somos pessoas emocionadas, né, amiga? Então, às vezes, a gente sempre fala o porquê que nos tocou, sempre compartilhamos muito experiências, né, que vivemos e que os livros, né, nos tocaram por conta de momentos da nossa vida, ou porque não nos tocaram. É 100% honesto aqui, não é, amiga? E o vídeo é um desabafo mesmo, porque não somos cobradas, né? Às vezes, por isso, as pessoas falam, faz um cenário assim, faz uma edição assim, vlog, né? faz um estilo de conteúdo, vocês precisam ler mais sobre isso, vocês precisam falar sobre isso, e é muita coisa. Então, tem um momento que a gente se sente até um pouco sufocada, falando, será que eu vou dar conta de abraçar tudo isso? Que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Né? E nesse momento, não. A gente tá tentando, né? Mas no nosso tempo. No nosso tempo, exato. Então, é um bate-papo aqui sincero para falar que, né, existe também muita cobrança, que nós queremos fazer muitas e espero que possamos fazer. Né, como falamos, estamos aí a passos de formiga, mas as coisas estão acontecendo, né, coisas vão melhorar, conteúdos diferentes virão e permaneçam conosco. Aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Pois é, e aos que já estão, muito obrigada. Sim. Continuem nos assistindo, quem puder se inscrever, compartilhar, né, deixar um like, isso é muito importante porque o YouTube, ele entende, né, a importância do nosso canal, dos nossos vídeos, e então ele começa a entregar. Porque se as pessoas, às vezes, só assistem, né, elas não entendem, às vezes, a importância, né, de deixar um joinha, às vezes, de deixar um comentário. Quanto mais comentários tem, quanto mais likes tem, quanto mais compartilhamentos, né, mais os nossos vídeos são entregues e mais pessoas novas podem chegar. Né, e quanto mais crescermos, mais melhorias virão. A promessa. Amém. Então, esse bate-papo sincero, né, amiga? É isso, né? Mais do que o Massu disse, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Porque eu acho que a internet é muito isso. A gente, às vezes... Eu falo isso enquanto, né, pessoa que também tá ali na internet seguindo outras pessoas. Às vezes a gente não entende esse bastidor, né? A gente não sabe o que tá por trás, né, da vida da Sul, da Maria, o que tem ali. Então, a gente... É muito natural. Faz um cenário diferente. Grava um vlog. Tipo, nossa, a gente faz assim, ó, super coração, né? A gente quer, sim, atender o que todo mundo pede. Mas é o que a Su falou, ainda a gente não dá conta de tudo. Então a gente acaba pegando, né, igual, por exemplo, o vlog. Algumas pessoas estavam pedindo e a gente participou recentemente, né, de um nosso primeiro evento, também foi muito especial para nós. E a gente conseguiu gravar ali, mas com leitura a gente ainda tem um pouco de dificuldade, porque somos duas, né? E aí eu leio alguns horários e a Su lê em outros, e aí a gente geralmente grava de um celular, e aí, então assim, ainda não deu, mas vamos, né, tentar fazer, né? Mas é isso, né, acho que esse vídeo é um bate-papo mesmo, pra vocês nos conhecerem, a gente é muito sincera, como a Su tava falando, então até nisso, né, acho que a gente quer muito que o canal tenha mesmo a nossa cara, mostrar pra vocês que mesmo em vidas tão corridas, a leitura, ela, pra nós, ela tem essa carinha aqui que a gente tá falando pra vocês, sem pressão. Né? Então, acho que essa mensagem que a gente sempre gosta de deixar, né? Leia o que te faz feliz, leia no seu tempo, no seu momento. Então, o canal também tem esse lugar na nossa vida, né? Apesar de ser algo muito importante, que a gente dá uma prioridade sim, ele também tem um lugarzinho ali que tem hora que a gente fala, não, existem outras coisas nesse momento que a gente precisa pegar mais, né? E tá tudo bem. Mas é isso, né? A gente queria conversar um pouquinho com vocês. Como a Su disse, compartilhem nossos vídeos, deixem os likes aí de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.